Olá, muito boa noite. Esse é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. E tem um oferecimento da Cuida e Amor. Olha, você que quer dar um tratamento diferenciado para o seu idoso, para o seu velhinho, não pode deixar de conferir os cuidados da Cuida e Amor. Vai ficar aqui, na parte inferior do seu vídeo, o @ da Cuida e Amor. Vai lá e confere. Aqui no estúdio, estou com ele, Kleber Rosa, candidato a prefeito de Salvador pelo PSOL, um cara que tem uma história maravilhosa, professor, policial, e está aqui para contar um pouco da sua história para a gente, antes da gente começar a bater um papo. Kleber Rosa, as câmeras estão abertas, é com você. Bom, é um prazer estar aqui nessa TV, que é a TV pública Sim, da Bahia. claro. Agradeço imensamente pelo convite e estou aí para dialogar sobre as propostas para melhorar a vida do nosso povo. É isso aí. Vou começar com uma pergunta aqui leve e aí depois a gente vai esquentando o clima. Como que você vê politicamente a cidade do Salvador hoje? Olha, se for analisar do ponto de vista político, eu considero que nós temos gestões sucessivas que colocam o interesse privado acima do interesse público. Sim, Ou seja, existe um processo crescente de consolidação da privatização de serviços públicos através das gestões que se intercalam na gestão municipal e que termina secundarizando aquilo que é fundamental para a qualidade de vida do nosso povo. sim. A gente pode pegar diversos exemplos, coleta de lixo, a gente pode pegar a questão da mobilidade urbana, né, do sistema de ônibus, a própria saúde, o processo violento de privatização, de terceirização, tudo isso termina atendendo a interesses de entes privados, precarizando o serviço e secundarizando aquilo que é o objetivo do servir público, Sim. que é garantir que os serviços cheguem para a nossa população. O resultado disso é a gente ter uma cidade com índices relativamente graves de exclusão social. Sim. Quando a gente analisa os índices de desemprego, quando a gente analisa a quantidade de pessoas que vivem na rua, são mais de 5 mil pessoas vivendo nas ruas em Salvador. 93% desse pessoal é negro. Isso, exatamente. A população negra é que é mais penalizada por essa política que não prioriza o interesse público, o interesse popular. Então, eu analiso do ponto de vista político, do ponto de vista da gestão municipal, que essa é a realidade que está posta. Justamente por isso, nós estamos disputando o processo eleitoral, colocando um projeto que visa justamente inverter essa lógica, que é colocar os interesses públicos acima, priorizar a nossa população, priorizar a maioria do nosso povo, fazer justiça histórica com a nossa população negra, que tem sido marginalizada há mais de um século desde o fim da escravidão. E eu falo desde o fim da escravidão porque é quando, supostamente, essa população ganha status de cidadania. Sim. E essa cidadania, no entanto, ela não é constituída na realidade. Sim. Então, fazer justiça para esse povo é ao que norteia, o que orienta o nosso programa político, que, do ponto de vista transversal, o elemento da desigualdade racial, do enfrentamento à desigualdade racial, ele perpassa todo o nosso programa. Então, é dessa forma que a gente faz o diagnóstico da cidade. Sim. É a partir desse diagnóstico que a gente se propõe a gerir o nosso município em benefício do nosso povo. Kleber, ainda falando de você, eu quero saber o seguinte. Todo candidato, quando ele vence as eleições, a oposição e todo o meio político avalia os 100 dias de mandato daquele candidato. Caso eleito, quais serão suas prioridades? Olha, na verdade é difícil você escolher uma prioridade frente a esse conjunto de coisas que eu acabei de te falar. Sim. Mas eu diria que a gente começa um processo de gestão, ainda que tenha um ponto ou 8 que seja mais crítico, que possa exigir de nós uma atenção maior, mas na minha avaliação, o mais importante, na nossa avaliação,
o mais importante é a gente reestruturar a máquina pública. Sim. Né? É fazer uma reforma tributária, é mudar o eixo, é rever contratos, ou seja, é organizar a casa do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das finanças públicas, para, diante desse novo cenário, poder intervir de fato nos serviços, alguns deles que exigem inclusive um maior esforço orçamentário, que exige a necessidade de alocar maior recurso, é o caso da saúde, que exige a melhoria da saúde, e para isso é necessário recurso. A mobilidade urbana, que ao meu ver é um tema central para a gente debater, e eu tenho defendido a tarifa zero. Eu tenho defendido a tarifa zero, que é a gratuidade universal no serviço de transporte urbano municipal. Então, obviamente que isso exige que a prefeitura, né, que os cofres públicos municipais tenham musculatura suficiente para absolver essa política. E, ao nosso ver, ainda que a política de aumento da arrecadação, de aumento da musculatura financeira seja algo permanente, mas a organização das finanças, por si só, já consegue fazer com que a gente possa administrar melhor os recursos e, dessa forma, aplicá-lo onde mais é necessário. Você falou de algo interessante aí com relação a tributos, e eu queria fazer uma pergunta com relação ao IPTU, antes de chegarmos a falar sobre saúde. Como que Salvador estabelece o limite de aumento por IPTU? Porque as pessoas reclamam muito, desde a administração do ACM Neto para a atual administração de Salvador. Como é que a gente consegue equilibrar isso? Porque as pessoas reclamam muito do IPTU e você terminou tocando aí na tributação. Como é que a gente faz isso? Eu acho que o IPTU precisa ser pensado de forma justa. Sim. A gestão carlista... Quem tem mais paga mais, isso, quem tem menos paga menos. E pensar também que o IPTU, ele... Ao mesmo tempo, né, que ele foi pensado para dar uma musculatura financeira maior à gestão, mas ele, por outro lado, também fragiliza quando ele impacta negativamente na rede de comércio e de serviços, termina gerando desemprego, termina afastando negócios para outros municípios. Né? Alguns negócios estão indo para a região metropolitana, porque tem um IPTU mais acessível. E isso termina impactando na arrecadação, por exemplo, do ISS, que é o principal imposto. Que é o principal imposto. Ou seja, se aumenta o IPTU, mas impacta em um outro imposto, termina na balança, talvez tendo efeito até negativo. E eu falo talvez, porque obviamente a gente tem que analisar as finanças de forma responsável para poder fazer uma afirmação objetiva, mas o fato é que o crescimento da economia ele não tem que ser baseado objetivamente na taxação ou no aumento de impostos, ele tem que ser baseado no desenvolvimento econômico da cidade. Sim, claro. Então, se a gente diminui, por exemplo, faz um imposto, faz uma reforma e propõe um IPTU mais justo, a gente pode estar estimulando o surgimento de negócios, de serviço, melhorando a economia, né, a circulação da moeda no nosso território e, consequentemente, a gente termina gerando mais divisas para o município e ganhando força monetária para poder fazer os serviços. Então, como eu disse, pensar o gerenciamento com outro olhar. Sim. Pensar o gerenciamento com outro olhar, pensando em colocar os interesses da nossa população à frente dos interesses privados. Olha, Kleber, eu vou aproveitar que você está aqui, hoje eu vou te espremer bastante, né? Eu quero aprender, eu quero ouvir. Você é uma pessoa que eu já venho acompanhando há muito tempo, de muitas eleições já aqui em Salvador. Mas antes eu quero saber o seguinte: caso eleito, a gente sabe que a saúde é um entrave. É um entrave. A regulação do município também é uma regulação que não é boa, né? Às vezes você quer regular, eu mesmo acabei de operar aqui de glaucoma, né? Estava podendo ver a luz, por isso que eu estou voltando a gravar agora. Mas, assim, você não encontra. Você quer fazer um exame, não consegue regulação para aquele exame. E a pessoa termina morrendo também. E como está a regulação das UPAs? Caso eleito, qual é o seu projeto para a saúde pública de Salvador? Nós vamos criar um SUS para Salvador também. Qual é o seu projeto? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: há um processo de privatização
do serviço de saúde, muita terceirização, e isso precariza o serviço. Sim. Não há reconhecimento e valorização da saúde ali na base, né? Atenção básica, o programa Saúde da Família, que é fundamental para diminuir as demandas que chegam na UPA, que chegam nos hospitais, ou seja, investir na saúde preventiva, ao nosso ver, né? Ou seja, na atenção básica, é a melhor forma de garantir saúde para o nosso povo. Então, fazer concurso para agente de saúde, garantir que o programa funcione, é a nossa principal orientação de gestão da política para a saúde, para resolver ou para garantir a melhoria do acesso à saúde do nosso povo. Então, com isso, a gente pretende a primeira diminuir frente de batalha, sem somos agentes de saúde. É para o nosso povo mais humilde ter acesso à saúde preventiva, inclusive, para evitar complicações com situações como hipertensão, coisas que são facilmente evitáveis. Sim. Saúde mental. Olha, é um desafio a saúde mental. A saúde mental é algo que é visto como algo secundário e até sofre um grande preconceito por parte da população. É importante que haja um processo de educação popular em relação à saúde mental. Muitas pessoas têm receio de procurar atendimento no CAPS ou com qualquer profissional de saúde mental pelo rótulo que se tem de uma pessoa desequilibrada ou com problema na cabeça, como as pessoas falam popularmente. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente informar a nossa população a importância disso. Existe muita gente com problemas de saúde mental e que não faz o tratamento adequado. Isso é o primeiro elemento. Segundo, fortalecer o CAPS, sem dúvida nenhuma, né? Acho que é necessário ampliar, é necessário formar equipes qualificadas e aumentar o número de atendimentos. Então, para nós, isso é algo que está no nosso programa como elemento também fundamental, né? Que é uma política séria voltada para o atendimento da saúde mental. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Fiquem aí, a gente volta em 1 minuto.